Plano de ação, planejamento semanal. Você sabe fazer? E você sabe como manter esse planejamento? É isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou chamar aqui a minha amigona Juliana Riga, ela que é terapeuta com cartas sistêmicas do método Werner, para falar com a gente nessa parte das emoções, como aliar as estratégias do planejamento com as emoções. Então, fica ligado aí que nós vamos falar passo a passo o que você pode fazer, dando dicas muito legais para que você consiga terminar esse ano da melhor forma possível, né? Concretizando já em janeiro as tuas metas e objetivos. Então, só aguardar ela entrar aqui. Oi, Fran, tudo bem? Seja bem-vinda na live. E no final, vou falar um pouquinho também sobre o workshop de planejamento anual, né? O meu plano cósmico, para vocês ficarem por dentro um pouquinho mais. Vai acontecer na semana que vem, no dia 27 de dezembro, ao vivo, às 19 horas. Então, quem ainda não adquiriu os tickets para fazer parte, bora adquirir, que ainda tem tempo. Eu tô bem, Fran, na correria aqui como sempre, mas estamos aí. Que bom saber que tu tá bem também. Oi, mãe. Só esperando aqui a Ju entrar. Mas o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre planejamento semanal. Uma metodologia bem legal aqui que eu costumo usar. Na verdade, eu não usava, comecei a utilizar na empresa, que é o RPM, né? Uma metodologia que foi desenvolvida pelo Tony Robbins. Então, a gente vai falar bastante sobre esse planejamento RPM. Vamos ver se a Ju já entrou aqui. Ainda não. Mas então, vamos lá. O que é um planejamento? O planejamento, ele é um conjunto de ações otimizadas para chegar em algum lugar, que é o objetivo. E o plano de ação, que é o que a gente vai ver agora, são essas ações, né? Para que você possa traçar as rotas para chegar nesse lugar, que pode chamar também de meta, vamos dizer assim. E elas são tão importantes quanto saber o objetivo, né? Saber o objetivo, independente se é um objetivo de nível fácil, médio ou avançado, né? De se realizar, não importa. Sabendo as metas, traçando toda essa questão, né, de como chegar lá, facilita muito mais esse aprendizado, essas lacunas que ficam vazias, né, na estratégia e assim por diante. Então, para que você possa avançar massivamente, né, na direção de um grande objetivo, a gente pode utilizar vários métodos. E o que eu vou falar hoje é o RPM, né, que é dentro de um planejamento semanal. Eu não sei se, né, você já ouviu falar nisso, mas o RPM é como se fosse uma metáfora, né, para rotação por minuto, né? É muito utilizado para carros, né, na troca de marcha ali. Geralmente, quanto maior a RPM, maior a pressão, maior a velocidade, né, que aquele carro atinge por minuto. Então, é uma metáfora nesse sentido. Quanto mais você foca, mais você sabe daquele objetivo, mais rápido você consegue chegar lá. Então, uma metafórica, né? E a mesma coisa vai acontecer no teu planejamento, né? Na tua semana, para que ela seja mais eficaz. Esse planejamento, ele torne uma forma mais estruturada, digamos assim. Então, como construir, né, esse planejamento, que ele é baseado em 3 perguntas-chave. E essas 3 perguntas-chave são, assim, ó, muito, 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 muito importantes para construir toda a estrutura e a gente consiga ver, né, a nossa semana de uma forma muito mais macro, mas dividindo em micro, dividindo
em metas, em ações. Mas antes de a gente partir efetivamente para as ações, a gente precisa visualizar esse objetivo, né? E aqui, oi Diego, tudo bem? Oi Mônica, minha xará. Oi Ju. Antes de começar então, né, esses critérios, né, nossa base aqui de hoje do RPM, eu vou chamar a Juliana então. Olá Kelly, boa noite, vão entrando, vão se aproximando aí que eu vou chamar a nossa convidada. Não sei se tu quer chamar, Ju. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Prontinho. A Ju, então, entrou. É terapeuta no método Werner, né? Como eu expliquei, dentro da constelação com cartas sistêmicas. Te apresenta, Ju, seja bem-vinda. Obrigada, amor. Boa noite, gente. Deixa eu tirar o segundo olho, né? Bom, gente, eu sou a Juliana, né? Conheci o método Werner na validação, né? Quando era ainda as cartas intermediárias. E entrei para o método na segunda turma. E de lá para cá, toda essa questão que a Mo está trazendo do plano de 2023 teve essa realização, se concretizou no prazo de que era um projeto para um plano para 10 anos, em meses, né? Por isso que eu acho muito importante a questão do plano, né? Que é a live, né? De hoje. É legal, e para a gente conseguir seguindo esse plano, a gente precisa também trabalhar muito uma parte que a gente às vezes não olha, né? Que é interna, que é as nossas emoções. Sim, que essa é a parte que eu mais senti que tanto impulsionou quanto travou, né? Que é os bloqueios que a gente vai encontrando no meio do caminho. E ao mesmo tempo que era um desafio, cada passinho que eu conseguia dar era uma vitória, né? E o impulso para a gente ir adiante, né? Posso falar das emoções um pouquinho assim? Solto, amor? Pode, vamos lá, fica à vontade. Então, o que acontece? No percurso de tudo, né, vamos supor assim, que a gente começa a fazer algum projeto, monta algum projeto, começa. Inicialmente, a gente tem muita dificuldade em se manter dentro dele com foco, né? Sim. E cada vez que a gente tem algum deslize, que a gente não concretiza do jeito que a gente gostaria, a primeira coisa que vem é a culpa. Ah, sim. E depois, em É o seguida... chicotinho. Exato. Ai, mais uma vez eu fracassei, mais uma vez eu não consigo, eu não sou boa em nada. E isso, além de drenar bastante a nossa energia no sentido de executar tarefas, também traz, né, a parte energética que é bem densa, né? De você estar numa frequência. Porque se você vibra nessa frequência de culpa, só vai chegar mais culpa pra gente. É o que mais vai ver. É que nem aquela história, aquele dia que você acorda e você fala assim, nossa, o dia não tá legal. Aí você sai pra trabalhar, acontece alguma coisa, você fala, meu Deus do céu, realmente o dia não tá bom. E no decorrer do dia, várias situações vão acontecendo repetidamente. E aí você fala, nossa, hoje eu não devia sair da cama. Né? E dentro dos nossos planos acontece a mesma coisa. Né? Sim, total. E como a gente sair disso é a diferença, né? Então, exatamente. A gente tem que saber entrar, entender o que está acontecendo, processar ali, pegar o que está gerando o maior gatilho, né? E dar um direcionamento para aquilo e falar, não, tudo bem, aconteceu isso agora, não foi legal, não gostei do resultado, Tá não tudo tô bem. feliz. Exato. Vamos acolher a imperfeição, porque somos imperfeitos, né? Sim.
e dar um direcionamento, tá? Com o que eu aprendi com isso? O que eu posso fazer de melhor? Foi bom porque eu vi um ponto negativo aqui, já vou fazer algo diferente, né? Uhum. E aí você muda essa frequência, né? Assim como podemos mudar as nossas rotas também, né? E tá tudo certo, porque muitas coisas vão acontecendo ao longo do caminho, né? E muitas vezes a gente vai falhar nelas. A gente não tá aqui também dizendo que vai ser tudo lindo, vai ser tudo perfeito. Gostaria. Sim, mas eu Mas acho que o que é mais importante, Mo, se você tem um plano, você pode ter esses deslizes, mas você sabe para onde você tem que voltar. com certeza, e como reagir, Exato. né? E se motivar de novo. Porque a gente é feito de motivação, o Uhum. ser humano é de motivação, Sim, né? com certeza. E o plano, eu acho que no meu caso eu dou um nome de projeto de vida, porque eu tenho uma dificuldade de entender algumas coisas e, por exemplo, você falar plano, eu travo. Eu não consigo deixar fluir. Então, para mim, é assim, projeto de vida. O que é projeto de vida? É a mesma coisa que um plano, é você traçar metas, objetivos, Uhum. prioridades e direcionamento e execução depois, né? Sim, com certeza. A maioria das pessoas falha justamente nessas resoluções de ano novo, de final de ano e início de ano também, justamente pela complexidade que a palavra plano, planejamento traz. A gente não traz essa cultura da escola, da família, da creche, sei lá o que, essa coisa de traçar metas, de seguir, porque parece tudo complexo, é difícil, não conseguir da primeira vez, então largo de mão, já era. Exatamente. E eu era assim. Tanto que eu posso falar que antes do método né, o método Werner, eu era muito oscilante. Muito oscilante. E aí eu tinha muita raiva. Eu tive vários problemas de fígado, de ter crises Uhum. de fígado, que é a coisa mais horrível do mundo, sem ter Nossa. colocado uma comida que me fizesse aquela reação. E isso foi um Uhum. grande, assim, um grande chamado. Poxa vida, se minha raiva é tão grande assim, eu tô mandando toda essa informação pro corpo, tô ficando doente, meu Deus, o que eu tô fazendo? Né? E foi aí que comecei os Sim, mergulhos, né? Você tem que fazer um mergulho dentro de si para poder identificar com isso certeza. e virar para positivo. Porque o grande, olha, eu falo que a grande virada é quando você entende que aquilo que tá ruim pode virar positivo para você, a seu favor. Que nem a Uhum. raiva, ela oscila bastante entre irritação, essa, Uhum. qual é o outro termo que eu usei? Eu até marquei aqui, deixa eu ver todos, ó. Ela é a raiva destrutiva, ela é ressentimento, irritação, conflito, agressividade. E ela, na construtiva, ela é motivação. É como se ela tivesse um Uhum. impulso, né? Então, assim, as emoções, quando bem direcionadas e bem compreendidas por nós, elas viram motivação. É um gás que você ganha para executar qualquer tarefa, né? É, não, com certeza. A motivação também é outro assunto bem legal até de abordar em outros momentos, mais de tempo mais longo, que é nem sempre a motivação ela é o suficiente, né? Ela nem sempre é o maior combustível para tu manter uma rota, para tu manter um plano. O maior combustível, a gente vai falar aqui também, muitas vezes é o teu propósito, é o que tu quer com aquilo. E como tu vai te motivar também faz parte da ação, também faz parte daquele conjunto de planos, de ações que vão fazer tu chegar nesse lugar. Então a gente não pode ficar só na motivação, né? Tem tantos fatores que a gente vai falar aqui hoje que quando eu comecei a estudar isso lá em 2018, quando eu produzia planners de forma artesanal, e eu falava muito da motivação, vamos lá. Mas daí chegava no meio do caminho, eu tava cansado, tava desmotivado. Eu, peraí, mas isso não era
a motivação que ia me levar a continuar, aí eu percebi que ela não era o suficiente quando a gente não sabe exatamente o que a gente quer, onde é que a gente quer chegar. Ela é um dos fatores que vamos levar lá. Exato. Então é muito complexo, essa coisa do planejamento. As pessoas, elas realmente acham que é um negócio difícil de alcançar. E, de fato, o fato de que o planejamento dá certo para uma pessoa não quer dizer que vai dar certo para outra. E é por isso que o que tu traz aqui é muito significativo, porque eu entendendo como as minhas emoções elas funcionam em determinadas fases da minha vida, como que eu reajo às adversidades, às coisas boas também. Às vezes a gente só fala das negativas, não, como eu reajo às boas, positivas também. É muito importante saber. É aí que a gente vai conseguir encaixar um planejamento, porque não existe planejamento e plano de ação perfeitos. Existe aquele que você consegue seguir, aquele que é disponível para você, de acordo com como você funciona. Então, Exato. aliar as duas coisas, assim, ó, é o que faz a diferença e tu nunca mais, você que está assistindo aí, vai parar de fazer planejamento, vai fazer todos os anos, tenho certeza. Depois que tu descobrir isso e conseguir aliar essas duas coisas, que é muito importante. Muito, muito mesmo. É que a gente às vezes quer seguir, né, o efeito manada, né? Ai, fulano tá fazendo, também vou fazer porque vai dar certo. Exato. Ai, gente, não existe. Realmente, é muito individual. O que pra mim é fácil, pro outro é a maior dificuldade do mundo, né? Exato. E ferramentas também, gasta horrores com agenda, com planner, não sabe usar. Não, começa com papel e caneta, começa mudando a tua mentalidade, anotando as tuas tarefas, anotando os teus sonhos, mas aprende a não deixar eles engavetados. Depois sim, compra o planner, mas primeiro aprende o básico, né? Acho que pegar o raciocínio, né, de como precisa ser, do ponto que você está para onde você quer ir. Tem que ter essa clareza. Porque a partir do momento que você tem isso, fica mais fácil realmente, como você falou, o propósito, a missão, qual é o objetivo de tudo isso pra gente, individual, né? Porque eu percebo assim que essa questão, a gente fica muito atrelado ao externo, né? Ah, eu tenho que fazer tal coisa para agradar fulano, eu tenho que fazer tal coisa para agradar ciclano, ou para conquistar tal coisa para a família. Não que a família não tenha que ser envolvida, não é isso. Gente, não é isso. Eu só vou defender algo assim. É muito individual. O seu plano é o seu sonho, é aquilo que faz o seu coração vibrar, é aquilo que te faz, puxa vida, eu consegui. Que às vezes o marido ou o filho, a mulher, meu, que coisa boba. Ela tá vibrando por isso, meu Deus. Mas pra gente, né, pra nós, a pessoa adulta aqui, é uma realização, né? Que muitas vezes isso não acontece também, como que eu tava vendo, é porque desde criança já foi cortado isso dela, da pessoa. Não, você tem que ir pra faculdade, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Se você não fizer isso, não tem felicidade. É um Que é o efeito modelo, né, a ser seguido. E eu falo, cara, não, você tem que falar assim, eu gosto de fazer isso, eu gosto de pintar um desenho, vá viver, fazer alguma coisa, vai ganhar dinheiro pra fazer com desenho. É a tua vontade? A minha cliente tá aí, a Kelly. É pra você, viu, Kelly? Eu falei que eu ia te chamar. Ela quer pintar, ela queria pintar. Eu falei, vai pintar então, vai viver do teu desenho, da tua arte. Ah, vai sair um borrado? Vai sair um borrado, mas essa tua arte tá borrado, não é perfeito? Essa é a nossa diferença entre as crianças, né? Como a gente perde essa essência do ingênuo, da criatividade, do não julgamento, né? Da criança, ela faz o boneco de palitinho e vai correndo mostrar pra mãe. A gente, orgulho, né? Nossa, tá horrível, vou odiar, não vou mostrar. Né? Então isso acaba matando completamente a nossa criatividade e a gente não consegue, a gente fica se podando e não segue os nossos sonhos, né? Isso é só um exemplo do desenho, mas é em tudo. Em tudo. Nossa carreira, enfim. Profissional, dinheiro, relacionamentos, tudo. Tudo.
E a hora que a gente fala de defeitos, né, que eu acho que uma das coisas que mais pega quando a gente está no nosso planejamento é quando a gente identifica as nossas falhas, né? Tipo assim, você fala, puxa, não me identifiquei com isso, não vai, não adianta. E às vezes não é porque você diz, não é que você não consegue, é porque às vezes você não trabalhou aquele defeito. Existe uma coisa que mexeu bastante nesse processo comigo. Eu aceitar qual era o meu defeito. É fácil aceitar coisa boa, agora aceitar coisa ruim que é da gente é muito difícil, né? Reconhecer a aceitação. Então eu descobri que eu era muito o quê? Controladora. Eu queria ter controle de tudo. Então aceitar isso foi muito difícil. E aí eu peguei e falei, vou pegar desse defeito e vou fazer ele virar minha maior qualidade. Vou aprender a confiar e deixar fluir. Foi, acho que Desafio. ainda é, porque dentro dos relacionamentos eu percebo que eu me excedo, mas eu sei exceder e sei voltar. Tento voltar pro meu lugarzinho e falar, não, Ju, segura a onda, né? E dentro do plano, Percebe? dentro do planejamento, às vezes, ao invés de você pôr o pé no freio e dar uma revisada, se trabalhar, se aprimorar para ainda impulsionar mais, a pessoa desanima. Ela fala, agora eu não vou mais. Ela trava, bloqueia. Né? Sim. Então, acho que esse foi o maior virada para mim, quando eu entendi isso. E pode ter sido isso, ou pode não ter sido, mas eu acredito que foi o que me permitiu estar chegando aonde eu estou chegando hoje. E ainda tem muita coisa boa. Muita. E é por isso também que eu acho muito, muito interessante, importante, imprescindível, até diria, junto do planejamento, a gente ter um tipo de diário das emoções. Perfeito. A gente conseguir... a gente faz revisões semanais, mensais, trimestrais, enfim. Por que não revisar as emoções também? Existem tantas ferramentas disponíveis, gratuitas, legais. Não quer usar ferramenta? Usa o papel e a caneta. Como que eu estou me sentindo hoje quando fiz tal coisa? Inclui todos os teus sentimentos. Estava triste, alegre, estressado, qual o nível? O nível disso também é importante. Colocar se muito, pouco, bastante. E aí revisar, não precisa ser exatamente semanalmente, mas sempre que possível, né? Para poder entender que tipo de situação aconteceu que eu me senti assim. Ah, mas essa semana repetiu. Então esse tipo de situação eu preciso trabalhar melhor. Claro que sozinho é um desafio, mas já é um bom começo para que tu possa levar adiante e olhar com mais complexidade, com mais outras ferramentas profissionais, enfim. Mas já começar de forma independente é muito possível. Total. Eu diria que eu uso também. Eu aprendi como escrita livre. Também, fala de diário, eu travo, bloqueio. Então, você vê, são formas, Palavras. uma coisa, mas que a minha cabeça trava. Então, assim, tem uma rejeição sobre a questão. Então, eu faço a escrita livre. Gente, eu faço a escrita livre há tem uns anos. Eu tinha parado na adolescência, fiz muito, parei e voltei. Se eu tivesse guardado as informações da minha adolescência, são praticamente as mesmas queixas da atual. Então, quer dizer, tantos anos se passaram, eu ainda estou com as mesmas questões. E aí você falou muito legal. Tá acontecendo várias vezes, tá repetindo. O que a gente tem que fazer? Padrões. O que a gente tem que fazer? Mudar. E como? Acho que esse que é o problema, Omo, que eu percebo. Às vezes, as pessoas identificam, mas elas não têm, assim, a clareza do que elas podem fazer para melhorar com relação a isso. Né? Que nem eu dei um exemplo. Eu faço dessa forma. Cada vez que surge um bloqueio, alguma coisa que tá me emperrando, que eu falei, ih, travou aqui. O que eu faço? Eu faço lá em escrita livre, falo, nossa, tá saindo num dia a mesma palavra, no outro dia outra palavra mesma. Às vezes, palavras, na verdade, diferentes com sentidos iguais. Essa que é a verdade. E aí que eu percebo a repetição.
Então, muda o cenário, mudam as pessoas, mas os sentimentos vêm. É pegar um dicionário, literalmente, eu sou dessa. Pega um dicionário, pesquisa no Google, qual que é o contrário da palavra X? Sinônimos, né? Tá ali. E aí, o que eu faço? Ah, tá. Se eu tô com raiva, então eu vou trazer alegria, né? Então, você começa a fazer a reprogramação de forma simples, não precisa você fazer uma terapia, não precisa você comprar um curso, não precisa você se descabelar, é só você sentar, respirar, identificar, como você falou com a escrita, e já vai lá e faz o contrário. Começa a repetir aquela coisa que estava ali ruim de forma positiva, que tudo vai mudar, né? Sim, Aos poucos, claro que não vai ter mudança grande, claro. né? E revisitar, né, que é muito sobre você, não sobre o outro, né? A gente não consegue mudar o outro, mas sempre tem em mente o que eu posso mudar nessa situação. Não que eu vá mudar o outro, ou vai melhorar a minha relação com aquela pessoa, com aquela empresa, com aquela, sei lá. Mas como eu posso tornar isso, né, como tu falou, o contrário, um sinônimo mais positivo, mais de acordo, né, com os meus sentimentos, que eu possa não sair do estresse daquela situação, né? Exato. É desafiador, É, mas mas é um processo, né? e sabe na onde que o plano entra? Que aí a gente tá falando toda essa questão que todo mundo já fala blá 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 na internet, a gente já viu um monte de coisa gente falando. Mas olha onde ele entra no plano. Você tem um foco, então você olha para o seu objetivo, você vê o que você quer. Por exemplo, vamos supor, eu quero uma viagem dos sonhos. Para uns é uma viagem dos sonhos, né? O E é planejamento. aí que a gente vai entrar no RPM. Então, e aí o que a pessoa faz? É, Se ela começa com a vibração, com a frequência ruim, é só ela transformar para ela lembrar que a viagem dela está esperando por ela. Se ela continuar naquela coisa destrutiva, não vai alcançar, não vai conseguir, exato. né? E mais do que almejar, né? É o quê? Dentro desse plano de ação semanal que a gente pode começar aqui até a falar, o R é o resultado, é justamente isso que tu trouxe. Como assim resultado? Mas já trazer o resultado antes de criar as metas, objetivos? Sim, exatamente. Que é uma forma de visualizar aquele lugar que tu quer chegar, né? O que tu quer alcançar. E a gente não pode acertar esse alvo sem saber qual ele é, né? Sem saber definir, especificar. Então, aqui, especificar é importante. Por exemplo, eu vou usar o teu exemplo da viagem. Quero viajar. Não está especificando. Para onde tu quer viajar? Eu quero viajar para Salvador, Bahia. Quero emagrecer, quero perder alguns quilinhos. Quantos quilos tu quer perder? Então, você vai realizar o que dentro dessa semana? É o que? E faz toda a diferença, porque é aí que esse objetivo ele se torna uma forma, se torna algo tangível, seja na área financeira, seja na área de relacionamentos, profissional, não importa. É o que vai te avançar, fazer avançar a tu alcançar de repente até um objetivo maior. Porque dentro da semana tu vai separando tarefas para cumprir um objetivo maior. Isso. Mas às vezes tu tem um objetivo para aquela semana, que pode ser uma viagem no final de semana. Mas para eu chegar até lá, eu preciso cumprir prazos do trabalho, eu preciso folga, sei lá do que, enfim. Mas eu tenho um objetivo que é o viajar para Salvador. E aí sim você vai traçando as metinhas para chegar lá. Então, a chave aqui é identificar o que é específico. Quero ganhar muito dinheiro. Não, quero ganhar R$1.000. Quero ganhar R$10.000. Exato. Então, é o foco do resultado, né? É uma das premissas aqui
desse método que é possível adaptar, né, para a realidade de cada um. Isso. E não tem muito mistério, porque já está definindo exatamente aquilo que tu quer realizar. Aí depois o P é o teu propósito para realizar essa meta. Que nem a gente falou, é diferente de motivação, mas ele entra aqui também a motivação, entra aqui os pequenos conjuntos de ações, em outras palavras, né? Por que tu quer alcançar esse objetivo? Usando a viagem. Porque eu quero descansar, porque eu quero levar a família para fazer uma atividade diferente. Quais são as razões, né, e motivações por trás desse resultado, dessa meta, desse objetivo, né? Se tu não tem razões e motivações suficientes para avançar, né, em direção, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Então, para querer muito isso, a tendência é sempre desistir na primeira adversidade. Então, por que tu precisa disso? Eu preciso descansar, eu preciso disso, eu posso e eu preciso descansar. Então, eu vou viajar para Salvador no final de semana porque eu preciso disso, porque eu preciso descansar, porque tem um congresso para ir. Enfim, tô dando exemplos muito cotidianos aqui, eu não tô nem entrando no tema negócios, mas pode aplicar em tudo. Sim. Né? Então, esse segundo critério, né, o propósito, ele vai mapear, né, digamos assim, para algumas pessoas pode ser a família, para algumas pessoas pode ser o descanso, e aqui não tem julgamento nenhum, não tem critério nenhum. Então, é o senso de realização pessoal também entra, né? Às vezes é só pelo desafio. Enfim, né? Para cada pessoa existe um combustível, existe um motivador. E qual é ele? Qual é o propósito? Descansar. Acho que isso também Pronto. é a maior dificuldade, né, que a gente encontra. Primeira vez julga, né? Eu não mereço descansar. Não posso tirar esse tempo para isso. Primeira vez que me perguntaram assim, qual que é o seu projeto de vida? Qual que seria meu plano? Eu falei, não sei. Ver minha filha bem, ver meu marido bem, conseguir juntar a verba para construir a minha casa. Isso. Aí você falou assim, opa, tem uma coisa aí que não tá batendo. E você? Você não falou de você. Exato. Quer dizer, tudo era mais importante no plano. Então, acho que o propósito, acho que assim, essa questão é bem pesada, porque também é uma coisa que a gente não tem o hábito de pensar na gente, né? E que às vezes, para executar o nosso plano, às vezes é necessário a gente dizer alguns nãos, né? Não, agora eu vou, que você falou, vou me preparar porque eu tenho tal coisa. Você tem que falar um não para alguém, né? Exato. E aí, tem que estar pronto para isso, né? E aí isso mexe emocionalmente, porque daí você passa a se sentir de uma certa forma, de novo, culpada, porque de repente você não está fazendo algo para agradar o outro, né? Você faz. O fato de você dizer um sim para você e um não para o outro começa a gerar os conflitos, né? Então, essa emoção é importante, porque muitas vezes, até com a minha filha, eu falava, nossa, mas eu podia estar com ela agora, lá sentada, assistindo um desenho, em vez de estar fazendo outra coisa que iria de encontro com o meu projeto de vida. E me senti culpada por isso, me senti faltante. Mas aí, com o tempo, eu falei, não, mas calma aí. Eu posso escolher um dia específico da semana, onde eu vou estar 100% disponível para ela. A gente vai estar junto, conectada, brincando de verdade, sem que eu esteja com o celular na mão. Sim. Né, mais próxima realmente. E vou, nos outros dias, trabalhar normal, como todo ser humano, e precisa, e produzir de uma certa forma, não só produzir, mas produzir mesmo. Isso é de nós. Sentir-se útil, né? Que isso também traz muita motivação e muita alegria pra gente. Não, isso que tu acabou de falar é perfeito, porque entra nas medidas, que é o M, né, do RPM. Ele é um dos mais importantes, inclusive, né? Tu estava falando ali
de sentir faltante para tua filha. Só que aí que tá. A gente esquece de colocar isso também como parte do plano de ação. Esse tempo com os filhos, enfim, com quem quer que seja, também faz parte do plano para que tu possa chegar lá de forma mais saudável. Então, a gente esquece de colocar, né, de incluir isso e trazer para a consciência de que isso também é uma meta que vai fazer, que é um conjunto de ações para tu chegar no objetivo. Né? Quais medidas que eu preciso para chegar nesse objetivo, para alcançar esse resultado? Uma delas é ter um tempo com a minha filha e o tempo que eu vou ter para essa execução desse plano ao longo dessa semana, desse mês, desse ano. E o mais engraçado é que no meu período de executar, nossa, peguei vários momentos onde eu me perdi bastante. Fiquei com raiva depois de mim, é claro. E não foi uma coisa legal, porque eu passei a transferir, né, essa frustração realmente e ficou pesado. Ficou super pesado. O ambiente ficou pesado, eu fiquei pesada. Sim. E aí trava de novo, bloqueio de novo, né? Então, assim, essas oscilações que vai gerando um desequilíbrio, e o desequilíbrio é o quê? É o contrário da harmonia. O desequilíbrio é bagunça. A harmonia é o quê? Tudo já tá em perfeita ordem, é o caos, isso. E a harmonia é o quê? A calma, vai fluindo, né? Que eu falei, meu pior defeito eu considero o controle, né? Que eu escorrego bastante. Né? Então, assim, pra mim tem que ser levado bem a ferro e fogo isso, porque senão eu perco as rédeas, me perco no plano e aí começa todo o caos verdadeiramente. Né? Não é, e a gente precisa encontrar essas forças, né? E estar bem e harmonia é uma força. Sim. E como seria isso? Estar um período com a minha filha, fazendo tal coisa, com o meu hobby, né? É um motivador, é uma ação, né? Que tu deve realmente colocar nesse plano de ação, né? Várias medidas, e uma delas é essa. E a gente tem... Essa das medidas eu achei o máximo, que é bem simples também, mas é muito interessante. No meio do percurso, eu não sei se isso cabe para todos, né? Mas eu, assim, trouxe um pouco para mim. Como a gente tem o hábito de querer ficar bem para o outro, estar bem para o outro, mostrar para o outro, não sei, parece que a gente tem um pouco disso. E eu comecei a pensar, realmente, como que eu gostaria de ser vista pelas pessoas? Como que eu gostaria de ser vista? Como eu gostaria de ser elogiada? O que eu quero ser para o outro? Na questão não de ser arrogante, não, eu quero ser, quem que eu quero ser? Nossa, eu sou controladora, eu quero ser elogiada pelo acolhimento, pelo respeito, sabe assim, nesse sentido? E eu me vendo sendo essa pessoa, sabe? Sendo essa pessoa carinhosa, amorosa, ter aquele acolhimento, acreditar no fluir, levar essa palavra positiva para o outro, acolher o outro também, sabe? Se ele sentir. E foi uma das coisas que me transformou muito. Muito. Porque eu não era... eu me sentia meia fria, seca, sabe? Ríspida muitas vezes. Porque é muito controladora, é muito mental, né? Tem que fazer agora. Sim, vai sempre ter muito forçar a situação ali, né? O sargentão, né? Tipo, eu falei, nossa, pessoa chata, que desagradável. E não quero ser isso. Não quero que as pessoas me vejam assim. Não quero ser elogiada. É uma escolha, né? Eu escolho não ser isso. E eu acho que esse que você mencionou da gente visualizar é muito interessante. Porque não é só para coisas, né? E sim para nós, o meu eu do futuro. Né? Que a gente sempre fala, quem que é meu eu do futuro? O que ele representa? O que ele vai fazer? O que ele vai agregar para o outro? Se realmente a gente quer tanto ser essa pessoa de se doar para o outro, de querer o outro, né?
Sim. Não, e outra coisa controladora também, que a maioria de nós, quem está assistindo aí, pode dizer sim ou não. Ah, quem eu quero ser daqui a 5 anos? Meu enteado entrou. Ai, que lindo. Oi, Pê! Oi, Pedro. Meu... Ter até aqui, fazer plano de ação é muito bom. Eu só não consigo colocar em prática. Me vejo muito como barbante no crochê. Menos fios que se tornam um. Acho que ela não terminou ali, mas eu Eu entendi. não consigo ver quem que é que falou. A Kelly. O que que ela falou? Repete pra mim que aqui tá, demora a processar. Fazer plano de ação é muito bom. Eu só não consigo colocar em prática. Me vejo muito como o barbante do crochê. Muitos fios que se tornam um. Não terminou, acho, de escrever. Entendi. Mas eu entendi, como se fosse um emaranhado de fios ali. Mas é que nem a gente estava falando no início, né? É muito fácil a gente ficar olhando postzinhos de Instagram, artigos na internet, 5 formas de planejar a sua vida em 2023. Como se fosse uma receita de bolo pronta. E até a gente pode seguir, só que nem todo planejamento é perfeito. Nem todo planejamento ele cabe a cada indivíduo, porque as pessoas são diferentes. Então, é exatamente isso, é entender como tu funciona. O planejamento não precisa ser uma estrutura gigante, porque a gente sempre remete à administração, a empresas, o planejamento estratégico. Geralmente é assim, a gente tem essa imaginação do negócio muito complexo, gigante. Mas não, o fato de visualizar, vamos entrar nas tarefas do dia. O que tu precisa fazer na semana? Tu cria um objetivo gigante dentro daquela semana e nos dias, durante os dias, o que tu precisa fazer para alcançar aquilo? Já é um bom começo. E adicionando as complexidades, vai de acordo com a complexidade do teu objetivo, né? De como tu vai traçando essas metas. Então, eu sei, parece ainda muito fácil fazer, mas é conseguir adaptar isso à tua realidade. Né? E um ponto, Kelly, Mo, que a Kelly comentou, que eu conheço um pouco da história dela, né? Então, trazendo um gancho emocional, tem muitas coisas da infância. E eu também senti o impacto de muitas coisas da minha infância na hora de executar. De querer que seja perfeito, às vezes, e aí o perfeito é aquela coisa, tudo que é perfeito é muito regrado, tem que ser muito ali, linha reta. E nem sempre dá para ser assim. E a cabeça, quando é cobrada desse jeito, desde a infância, de ser dessa forma, porque foi assim que você foi criado, foi assim que você viu, aí a pessoa não consegue sair do lugar, ela paralisa, ela já nem faz nada, ela fala assim, bom, já que vai dar errado, e vai já sei que vai dar errado, não vou fazer, pelo menos eu me frustro menos, não gasto meu tempo, que aí que entra. Sim, não, e também não decepciona outras pessoas. Não me decepciono, não me frustro. Não me decepciono. E aí que mora quem? O grande sabotador, né? E a maior parte dos sabotadores é desenvolvido na infância. Sim. Né? É ali que a gente está criando personalidade, criando a nossa visão de mundo social, familiar. Esther, maravilhosa. Você que é maravilhosa. Ai, gente, que lindo vocês aqui. Tô adorando, viu? Quiser conversar, vão mandando aí, de repente, na caixinha de perguntas, né, Mo? Que daí a gente consegue visualizar. Porque, assim, vai rolando, eu não consigo ver como eles colocam as perguntas. Sim, vai indo rápido, né? Mas eu vou te guiando aqui. Pode deixar. E que mais que a gente poderia falar? É isso, né? Várias medidas que a gente consegue tomar e pensar nelas, né? Lembrei de uma coisa que eu acho que é legal a gente falar. A gente tá falando bastante de formas, mas existe uma coisa que se a gente usar na nossa vida constantemente também vai diminuir o impacto de muitas coisas acontecerem que nos desagradam.
Até essa técnica eu aprendi na mentoria que eu fiz com a Michelle, quando eu comecei meu plano, né, meu projeto de vida, e ela disse assim, use a regra do 80-20. Você já ouviu falar, amor? Já, né? Já, É. já. Eu ficava assim, mas o que é isso, 80-20, né? Na faculdade de administração você vê essa regra lá, mas eu não vou saber agora para que serve isso. Agora não lembro mais. Me esquece. Aí fui É. lá eu pesquisar no Google de novo. 80-20. O que é 80-20? Vamos lá, Juliana. 20% de esforço, 80% de resultado. E aí foi outra virada. Porque entrou a facilidade, né? Então, assim, todas as coisas que a gente vai fazer no nosso plano, né? Você já começa a desanimar porque você vê que é muita coisa. Você fala, ixi, não vai dar. Aí você já começa a falar, é melhor não fazer. Exato. Mas se você pegar uma micro, que nem você determinou, uma micro tarefa. Vamos lá, micro tarefa, regra de 80-20. Meu, isso facilita muito a vida da gente. É que a gente tem o dom, o ser humano tem o dom, de aumentar aquilo que não precisa, né? A gente aumenta Exato. certas coisas e fica grande, o bicho fica grande, o bicho papão. E aí você fala, agora eu não vou dar, mas É, eu vou correr. Entendeu? é aí que entra essa questão de eu posso delegar essas tarefas para alguém? Posso pedir ajuda? Eu devo pedir ajuda. Outro defeito, um defeito descoberto agora em 2022. Não saber Beijo, pedir. Ale. É isso, não saber pedir ajuda. E aí, gente, no ponto, nós que as mulheres que estamos aqui nesta live, né, vamos olhar para Né? isso. Quer dizer, que machismo é esse de não aceitar pedir ajuda para o outro? Porque, querendo ou não, isso é um pensamento Exato. machista. Entendeu? Tipo, eu dou Exatamente. conta, sou E boa, eu vou dar conta sozinha, eu sei fazer tudo sozinha, sou maravilhosa sozinha. Não, calma. exatamente. Não precisa. Você é maravilhosa, mas você também é um ser humano que cansa, que tem necessidades e não tem problema nenhum em pedir ajuda. Não é uma fraqueza, né? Quando há essa necessidade, peça ajuda. E até uma coisa que hoje mesmo, num processo de coaching que eu passei, que era verificar atividades de importância e de urgência. Que às vezes a gente tende a mensurar como se fosse a mesma coisa, e não é. Tem essa importância, mas às vezes nem é tão urgente assim, nem muda, não vai mudar a tua vida se tu deixar de fazer aquilo em algum momento ou fazer menos aquilo. E caramba, a minha vida atualmente ela tá bagunçada justamente por isso. A gente não consegue mensurar essas devidas tarefas que a gente pode delegar para alguém, a gente pode pedir essa ajuda, e daquelas que são, sim, importantes, relevantes, mas não são tão urgentes assim, eu posso deixar para depois. Então a gente vai incluindo nesses objetivos, né, nesse plano de ação, tanta coisa que a gente acaba decidindo que é urgente, mas nem é. Então, entender isso, conseguir. E não tem como, gente, a gente visualizar sem a gente escrever isso, se a gente colocar isso num quadro, na parede, no caderno, a gente precisa visualizar. E visualização não é só a questão quântica, né? Na questão é, espiritualista da coisa. Não, é literalmente. Pega um papel, uma caneta, coloca ali, mensura o que realmente é aquilo que tu consegue fazer, aquilo que é mais importante, urgente, aquilo que tu pode delegar ao outro. E aí entra também a que tu me falou, que me pegou muito, assim, essa chicotinha de, ai, não vou ser faltante para minha filha, para o meu familiar, para aquela pessoa que eu amo, mas eu preciso fazer isso também. Sempre tem como. É, é bem isso. Eu diria que o processo mais difícil foi esse, de desapegar, né, dessas situações. E vou falar bem a verdade, ela não tá nem sentindo. Quem tá Exato.
Às vezes Discordo. a gente tem uma percepção assim externa que ela não é real. E voltando ao que tu falou também de quem eu quero ser para as pessoas, né? Como elas me veem. É muito legal a gente saber também qual é a percepção das pessoas que tem com a gente, que às vezes nem é aquilo que a gente está achando que é. A gente está sofrendo aqui, mas não é aquilo. A gente cria uma bolha, uma ilusão que às vezes não é exatamente aquilo, né? Exatamente. É aquela Nós questão somos seres complexos. a gente já ficar idealizando, né? Coisas, criando coisas, né? Mas uma coisa que eu aprendi nesse processo é que quando a gente passa a olhar mais pra gente como a gente mesmo quer se ver, essa expectativa do como a gente quer que o outro nos veja, ela baixa um pouco na régua. Baixa. É onde entra a nossa autoestima, que tanto se fala, né? Já o outro importa, mas importa eu aqui agora, o que eu tô fazendo, para onde eu vou e aonde eu quero chegar, como eu vou chegar, né? E às vezes, moço, trouxe uma coisa bem legal que eu também aprendi, e é uma frase que eu trago muito da mentoria que eu fiz, do projeto de vida. O que acontece? Quando tiver muitas tarefas, quando tiver muitas coisas acontecendo, sente, respire e pergunta. Qual dessas opções vai ser a que vai me levar mais rápido ao meu projeto ou ao meu plano? Meu, na hora. Exato. Muito. Porque a gente vai mágico. encontrar. Porque problema, dificuldade, desafio, a gente vai encontrar em todos os momentos, enfim, tudo. Sim. E quando vem esse desafio, eu falo assim: calma aí, Juliana, respira e fala. O que vai me fazer chegar mais rápido a esse objetivo? Aí eu falo, bom, até o mercado, gente, juro. Qual a maneira mais rápida de eu comprar todas as coisas que eu tenho para comprar? Normalmente eu gosto de ir em 2 mercados, porque eu gosto de um pouco de um lado e um pouco do outro. Mas às vezes não dá para passar nos 2. Aí eu começo a raciocinar. No fim não vira nenhum dos 2 mercados, vira uma outra opção que eu vou encontrar igual os 2, que eu vou cumprir aquela microtarefa e vou sair felizaça porque eu tive sucesso. Porque o nosso cérebro também gosta dos tiques. Sabe? Aquele de conquistado, realizado, tarefa concluída. Sim. Então, check. Check. Então, eu gosto muito de pegar nesse ponto pra mim, né? Aí a gente tem que ver, assim, pro outro, né? Assim, como você falou, não é uma regra, né? Do plano, né? Individual. Isso é o que eu comprovei pra mim. E já ouvi outras pessoas que trabalham com o projeto de vida ou plano que sente a mesma sensação. Acaba virando uma motivação. É gatilho para motivar, vamos dizer assim. Não tornar o processo rígido, né? Exato. A gente já tem uma vida tão regradinha, a gente já se cobra tanto. Então, o nosso plano de vida, nosso plano de ação não pode ser rígido. Mas ele tem que ser seguido. E falando disciplina. Do check, quando eu dei o meu primeiro check nesse projeto de vida que estava para 10 anos, que eu concretizei em meses, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. Tava rica, tava milionária. Juro. Porque quando a gente conquista algo tão distante, tão quase meio que impossível, que nada é impossível, mas na cabeça da gente fica, impossível, acho que eu não vou conseguir. Torna, né? E quando chegou, eu falei, não, acho que é mentira. Eu falava assim, não, acho que é mentira. Não, acho que eu tô sonhando. Não acredito, é verdade. Não acredito, Deus. Aí eu falava, Deus, não acredito que foi tão rápido assim. Aí a gente até desconfia, entendeu? Achando que a gente não tá recebendo. É sempre com o outro. Com a gente nunca é possível, né? É muito isso. É muito legal. E quando acontece, é uma explosão. Verdade. Agora o sonho é ficar rica, né? Ah, com certeza. Nova milionária do pedaço. Ai, gente, mas vamos falar sério, não é verdade. Agora o sonho... Mas é aí que a gente começa, traçando nossos planos e objetivos, né? Eu gosto de ser repetitiva, porque é assim que a gente consegue, nosso cérebro consegue assimilar, né? Com a repetição. E até voltando até um pouquinho no início, a gente tem essa tendência a travar durante o caminho.
diante as adversidades, as pedras no caminho, né? Os problemas que acontecem, porque eles vão aparecer. E muitas vezes até vai parecer impossível, mas se a gente tornar a coisa mais palpável, mais acessível, mais estruturada, de uma forma que a gente consegue mensurar e visualizar, a coisa vai se tornando mais fácil. E é um processo, não quer dizer que a partir de agora sou a rainha do planejamento, sou a rainha do plano de ação. Pode ser que sim, né? Mas, ao mesmo tempo, é não tornar o processo massivo e rígido. É tornar ele divertido também, né? Quais são essas partes na minha semana que eu posso me experienciar coisas novas para chegar lá? Às vezes eu nem experimentei tudo. Às vezes um descanso eu preciso. Às vezes eu preciso simplesmente apagar, desligar o celular. Às vezes faz parte também daquilo que eu preciso para chegar naquele objetivo. Estou dando exemplos lúdicos aqui. Para que você veja que essa priorização de tarefas, ela é necessária para que tu consiga realmente entender como vai chegar nesse lugar aí. A gente está falando hoje de uma forma abstrata, mas lá no workshop de planejamento a gente vai conseguir pegar isso na prática, né? É uma oportunidade de a gente formar uma egrégora dos desesperados juntos e de vez por todas a gente conseguir pegar pelo menos um objetivo grande que tu queira e a gente conseguir fazer nesse período que a gente estiver juntos, fazer na prática, né? Sim. Tirar as dúvidas lá. E aí a gente sai um pouco desse abstrato, a gente fica falando, né, desse lugar que a gente quer chegar. Esse lugar que tu quer chegar pode ser troca do emprego, troca, né, quer trocar de área, quer ficar milionário, quer emagrecer quantos quilos, quer mudar, quer ter mais hábitos saudáveis. Pode ser qualquer coisa. Sim. E isso é o seu projeto, né? Porque para uns pode ser assim, né? Ah, isso, aquilo. Não, gente, é muito pessoal. Tem julgamento. Individual, exatamente. E assim, é muito importante preservar também essa individualidade, né? Entenda que isso é seu plano. Às vezes você vai compartilhar com o outro, pro outro aquilo não tem significado nenhum, sabe? E às vezes é necessário um pouco de silêncio. Eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi também, é que enquanto algumas coisas não se concretizaram, poucas pessoas souberam de qual era o meu objetivo. Pouquíssimas. É importante. Pouquíssimas. Né? Pouquíssimas. Exceto aquelas pessoas que realmente vão fazer, né? Vão te ajudar a conseguir isso, o silêncio, né? Guardar para si. E por que eu falo isso? Daí eu vou entrar na parte do método da Fer, né? O método Werner, que é quem me ajudou as cartas intermediárias abrir uma portinha e o método completo que a Fer, né, trouxe esse ano para mim foi o Destrava Total. Porque a gente tem muita necessidade, muita expectativa de aprovação. Porque isso vem muito das nossas relações com pai e mãe, né? E isso foi uma das coisas que muito me chamou a atenção, porque daí quando eu comecei a trabalhar essa questão, pai e mãe, e a minha criança interior, que é o que você disse, o que a nossa criança traz? É diversão. Sai do rígido, criança não gosta de ficar o dia inteiro seguindo regras. E realmente é chato, a vida adulta é chata pra caramba. É responsabilidade o tempo todo. Nossa. E aí o que acontece? Não tem como, gente. Fica pesado, você desiste no meio do caminho mesmo. Muitas e muitas vezes parei e vim fazer a minha constelação, pai, mãe. Não como deveria ter feito, porque deveria ter feito melhor ainda, né? Porque a minha criança estava com o julgamento. Não, amiga, pior que eu tava com birra mesmo. A minha criança tava tão birrenta, mas porque a raiva, sabe essa raiva que eu mencionei? Tinha muita raiva.
Mas no fundo, não era só a Juliana adulta, era um misto. A parte da criança interior, né? Aquela criança que sofreu algumas coisas durante a sua trajetória, que uniu com a adulta, virou um casamento perfeito para eu ficar como parada, estacionada. E aí qualquer coisa que tinha para me impulsionar, eu já rejeitava. Eu falava, não, não quero. E ficava na birra. E ficava na birra. Olha, trazer esse divertimento pro meu dia a dia foi que começou a mostrar pra minha criança muita coisa legal. E aí começou a ficar muito divertido. E concretizou mais rápido. Muito rápido. E cada conquista, eu passei a comemorar com ela. Eu e ela. Isso é importante. Comprava um doce. Ah, hoje nós vamos comemorar o quê? Hoje nós vamos comemorar isso. Nós vamos comer um chocolate. Ah, eu já tomei um sorvete. Faz parte, a gente esquece de comemorar as conquistas, mesmo que sejam, a gente considere elas pequenas. Já faz parte do treino, né, mental. Isso faz com que a nossa mentalidade ela fortaleça cada vez mais, né, as recompensas. Tornar o processo leve, divertido e comemorar. Isso que você falou é verdade. É as recompensas também que faz um plano andar. Isso é verdade. É fato. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu só vou me permitir ter algo quando eu alcançar X situação. Pronto, já bloqueou, já emperrou, amiga. Já emperrou. E não precisa tornar complexo também, né? Isso é outra coisa também. Mas aí eu vou sair do objetivo. Não! É comemorar, é vibrar, é viver aquilo. Às vezes nem chegou ainda exatamente no objetivo, mas é viver como se já tivesse chegado lá. Sim. Isso também faz uma grande diferença. Também você se imaginar já realizando mesmo. Sentindo cheiro, cor. Faz toda a diferença. Tem uma coisa que a gente fala, isso é cocriação, né? É cocriar. Na minha antiga sala de atendimento, me incomodava muito a iluminação. Nossa, eu ficava muito estressada. E eu imaginava assim, uma sala nova com muitas luzes. Mas eram muitas luzes mesmo, totalmente claras. Assim, chegava até a doer o olho. Vai ser tanta que vai doer. Gente, pois é, aconteceu. Quem já foi na nova sala que eu tô atendendo viu quantas luzes tem aquele teto. Chega até a doer. Conseguiu chegar lá. Muito claro, eu acho que fechar o olho, quase colocando um óculos de sol. Mas era o meu sonho, era o meu desejo. Né? Então, assim, conseguiu chegar lá. E são esses pequenos detalhes que me fez chegar. Não é a minha sala ainda, é uma sala provisória. Mas olha só o que eu consegui trazer. Não importa. Já tá no caminho. Nossa, olha quanta coisa mudou, né? Você viu, né? Você acompanhou esse processo, foi o quê? 3 meses, né? 3 meses. Em setembro a gente fez a live que você tava, eu participei, né? Do nada. Depois participei na outra de novo. E Tarozinho. Nossa, eu amo tarô. Direcionamento total, né? Já tá aqui hoje, fazendo o quê? Lembra que saiu na segunda? Sim. Nossa, cara, veio na memória agora. Quer dizer, entrou pro projeto de vida o quê? Essa questão, as terapias, tanto quem tá vendo que é minha cliente, né, tá pensando o que ela vai fazer agora. Gente, estamos em período de transição. Tudo normal, com a antiga profissão, estarei atendendo normalmente, mas já... calma, gente. Você vê, isso tá no plano, tem uma transição, eu ainda tenho necessidade de encontro físico, de contato. Isso sou eu. Não consigo mudar ainda. Não é possível para mim soltar isso ainda. Com o tempo. Exatamente. Mas nem por isso vou deixar de entrar com o método. Começar a atender mais. Eu bloqueei todos os meus atendimentos, gente. Quem tava comigo tinha uma lista de 10 pessoas. Eu travei. Eu falei, gente, vocês me desculpem, mas eu vou parar um pouco. Olha só que loucura. Né? E isso fugiu do meu plano. Porque não era esse o plano. O plano era trabalhar com as constelações do método Werner.
Esse era meu projeto de vida para 10 anos. E por que que eu travei ele? Porque fui eu que travei, não foi ninguém, Sim, né? E com muito mas aconteceu e tu identificou isso e tornou agora o processo mais leve, né? Sem aquela rigidez. E isso, com o tempo as coisas elas vão naturalmente se encaixando, né? Se colocando naquele lugar que deve ser. Até mas a tem uma coisa, transição de carreira, eu falo muito isso. Ah, eu quero sair da CLT, quero. Calma, segura. tem que ter um plano, tem que ter esse processo de desmamar a CLT. Eu gosto de brincar assim, porque senão o negócio fica rígido, vira uma bagunça e a autossabotagem tá ali o tempo inteiro. O cérebro tá dizendo, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. É. Dá errado. E dá mesmo. E dá, exatamente, chamou, pediu, né? Foi atendido, né? É mais ou menos isso. É bem É isso. isso aí. Ai, foi uma Mas delícia. foi legal conversar contigo, Também Ju. gostei. Primeira de muitas. Oh, vários assuntos, né, envolvendo, né? E Isso é é só uma. um momento bom, assim, porque é aquela época que a gente tá. Eu falei essa semana dos grupos, né? Tem o grupo de pessoas que tá ainda super motivado, final de ano, é o gás ali motivador para continuar com os projetos, com as resoluções, e tem aqueles mais desanimados, né? Que tá louco que termine de uma vez, como se 1º de janeiro fosse mudar a vida, né? Não, agora vai melhorar. E por muitos anos essa foi a minha ilusão, né? E aí é que nem aquela matéria que nós vimos, né, na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Uhum. Não vai chegar nem ao fim de janeiro e as pessoas já desistiram do planejamento do ano de 2023. Assim, é muito, Verdade. é real isso. Vivi também. Porque elas não têm a visualização do que elas querem exatamente. Eu Exatamente. quero viajar, quero sair viajando, mas Ai, não traçou a visualização para onde, quando, por que eu quero fazer isso, como que encaixa isso na minha vida. e acho que o mais importante, Então, amor, como você falou, é escolher, né? A decisão. Eu vou fazer, isso mesmo. né? E aí a gente pode terminar assim, eu escolho o quê? Ai, perfeito. Eu amo. E deixo ir o quê, né? Tipo assim, deixa isso aí ir embora. Desapego do quê? Exatamente, ó, 2022, gente. Deixe na malinha tudo que vocês não querem levar na mochila. Algumas coisas vão ter que ficar nessa mala no aeroporto, vamos pensar assim. E o que você quer levar na sua mochilinha para 2023? Como que vai ser? Escolha. A gente não pode esquecer do que a gente não quer, né? Exatamente, porque é a gente que escolhe receber, né, as coisas boas e é a gente que escolhe deixar as coisas que não mais nos faz bem, que não nos impulsiona para algo maior na nossa vida, né? E isso para tudo, pessoas, lugares, objetos, né? Tudo. Tá quebrado? Situações, tudo. Amor, sabe o que a gente podia deixar um exercício que eu acho super bacana, que eu quando eu comecei a liberar as coisas, Gosto. para começar o plano de 2023, é a pessoa Bora. faxinar tudo que tá na casa, que não tem movimento já há pelo menos uns anos aí. Nossa, isso é mágico. Uhum. Nossa. Libera muito, gente. É incrível. Quando eu começo a Faço ficar caidosa, 2 vezes ao ano. eu sou meio louca, assim, né? Não tenho muitas regras, não gosto de seguir muitas regras, né? Sou meio desobediente. É. Terrível. Rebelde. Preciso melhorar isso. Não é bom ser assim. Mas, tipo assim, ó, de vez em quando eu tô meio triste, caída, peso assim no corpo, mal-estar, me sentindo uma bad, assim, louca. Eu falo assim, calma aí. Tem coisa ruim parando aqui. Então vamos catar tudo que tá quebrado, tudo que não usa dentro de um ano. Conto da data de hoje, um ano para trás. Bom, se nesse um ano não usou, não vai usar mais. Vai
embora. Aí eu jogo o que é quebrado no lixo, Ai, eu principalmente. jogar, Quebrado. dou se é algo que é bom, que ainda pode ser útil para o outro, dou também. Documentos. Documentos já prescreveram, É, que não faz parte, ou guardar num lugar adequado. Ah, isso aí a gente esquece também, né? Papel, papelada, sim, sim, muito importante deixar essa questão organizada mesmo. É muito... papéis de dívidas, papéis de boletos pagos, não pagos. Nossa, trava demais energeticamente. Sim, olha, já tá aí o exercício para vocês, hein? Pega essa, porque isso não é que nós que inventamos, não. Isso aí já roda aí, ó, no É, mundão há muito tempo pelo Feng Shui, por vários tipos de terapias. Isso aí exato. é que funciona de verdade. Kelly, joga Né? tudo fora aí, amiga. Começa pelos objetos quebrados, depois os menos usados. E aqueles que você Exato, gosta e abre espaço para o novo. Isso é um exercício para abrir espaço para o novo, para preencher com coisas novas. E assim é o nosso projeto de vida também, né? Precisa abrir exato. espaço para coisas novas. Pensamento, Adorei, mente, bom, né? Aí a adorei, gente adorei. volta. Mo, e aí, o que a gente vai fazer da semana que vem que tem o workshop? Como que vai ser? Fala aí um pouquinho pra gente. Então, dia 27, né? Eu até deixei pós-Natal, porque a gente já tá. A gente passou com a família, a gente descansou um pouquinho, a gente tá com aquele olhar mais pro futuro. Então, dia 27 é dia de planejar isso para chegar em janeiro já com tudo prontinho. Porque o planejamento, a mudança de vida, não precisa esperar pelo dia de janeiro, pode começar agora, hoje mesmo, depois dessa live. Mas como a gente vai fazer isso, é dia 27. Vai ser ao vivo, um workshop bem prático, bem divertido. A gente vai falar muito, né, de expansão de consciência, de mentalidade, que é um dos princípios básicos para essa metodologia que eu tenho seguido e que tem surtido muitos efeitos. Mas como uma boa caótica, eu vou planejar junto com vocês, porque eu também estou precisando planejar meu ano. Quem não precisa, não é mesmo? Perfeito, Então, concordo. tá a fim de participar? O link para inscrição tá ali na minha bio, só ir no meu perfil aqui, assim que terminar a live, já se inscreve. Valor muito legal, né? Gente, Um precinho muito legal pra gente, assim, ó, começar com o pé direito. foi um preço muito, muito, muito de contribuição mesmo, né, Mo? Dá pra sentir que é uma contribuição com o mundo, né? É a mensagem que você vai Que mais a de gente tá muito perdido, né? E vamos se achar agora. isso. Achei o máximo. Gente, já tô dentro, já tô com o meu material, já Boa. esquematizando e aprimorando o que eu quero para 2023, que já mudou bastante coisa. Eu fiz o meu em agosto, mas eu já vi que já mudou várias coisas. Ah, sim. E, Revisar é importante. exato. E começar a fazer as microtarefas, né? Uma delas é estar aqui hoje, que eu não tinha planejado, mas veio, né? Que a gente não tinha nada, né? Foi uma coisa muito de última Não. que a gente não divulgou muito a live, assim, em conjunto. E eu Mas tô foi muito... muito bom. Ai, também, adorei muito. Vixe, ficaria aqui até amanhã. Obrigado mesmo. Sabe que eu gosto de falar, quando eu começo eu não Ah, paro, né? eu também, eu adoro. Mas bora já planejar a parte 2, então, que nem a gente falou antes. Verdade, que tem bastante coisa, muita coisa. Então, Mas tá, Ju, muito obrigada por ter aceitado esse convite. eu que Gostei muito, já adoro falar contigo normalmente na live, gostei mais ainda. Gratidão mesmo por todos que estiveram aqui até agora. Kelly, que comentou bastante aqui é, nos comentários. E nos vemos no workshop, então. combinado. Obrigada, meninas, minhas lindas. Vocês são maravilhosas, uns presentes da minha vida. Todas vocês que estão na live, amor, também eu agradeço muito 2022. Esses encontros foram maravilhosos. Só me agregou muito, me cresceu, me tirou do ponto que eu tava, viu? Vocês me tiraram, viu? Todas. Todas tiveram contribuição para o que vai vir. Muito obrigada, viu? Fico muito feliz. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.